Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Andragogia, uma das grandes aliadas do líder. Se eu já falo para vocês logo no início do nosso quadro de hoje que a andragogia é uma aliada, vocês já podem entender então que é uma parceira. Vocês podem contar com ela na hora de liderar o time de vocês. Já ouviram falar desse termo? Eu considero extremamente importante que todos nós que somos líderes, nós que trabalhamos diretamente com pessoas, tenhamos a compreensão do que significa este termo. Andragogia é uma ciência, perfeito? Então, a partir do momento que é uma ciência, a gente pode dizer que ela está pautada em diversos estudos que nos ajudam a entender o comportamento das pessoas e a maneira como nós temos que liderar. Então, a andragogia é uma ciência que estuda a aprendizagem do adulto. Vocês sabiam que o adulto aprende de algumas formas específicas? Existe uma maneira adequada pela qual ele retém aquela informação e a partir do momento que ele retém, ele consegue colocar em prática? Eu considero líderes de verdade isso libertador, porque a partir do momento que a gente sabe que há uma ciência por trás, ela nos dá a condição então de entender que se nós fizermos a maneira que essa ciência traz algumas premissas, vai ficar muito melhor a nossa forma de liderar. Os resultados tendem também a terem um nível de alcance muito maior. Então, a andragogia, ela prevê esse conhecimento de que o adulto ele tem uma forma de aprender. E hoje, um dos termos, a gente chama de pilares, né, essenciais da andragogia, é que o adulto ele aprende quando faz sentido para ele. Olhem só, então quando o profissional ele entende que aquilo que está sendo ensinado para ele faz sentido, é onde ele incorpora e ele aplica. Então, o adulto, ele não vai colocar em prática algo que talvez para ele não faça sentido. E talvez vocês falem para mim, Juliane, mas o que a gente está aqui promovendo, né, de conhecimento, ensinando, cobrando, é uma lógica. E essa palavra de verdade, para nós que somos líderes, nós temos que eliminar. Não existe lógica. Quando a gente está falando de relacionamento, de comportamento humano. Por quê? Porque a gente percebe que às vezes uma coisa que a gente já ensinou, os profissionais, as pessoas, né, que são profissionais, mas são pessoas antes disso, elas voltam a fazer de novo aquilo que já foi falado. E vamos falar de nós? Nós também, porque nós somos humanos, antes de sermos líderes, somos pessoas. Quando a gente faz algo, por exemplo, a gente aprende, na verdade, algo, e aquilo talvez não está tão incorporado, a gente faz errado. Aí, quando a gente passa a entender com mais clareza, quando a gente de fato aprende, a gente passa o quê? A fazer a maneira que a gente aprendeu. O liderado é a mesma coisa. Vou dar um exemplo bem real que acontece nas organizações, por exemplo, em relação à comunicação. Eu ouço muito assim, Juliane, nós já falamos sobre a importância da área X se comunicar com a área Y. Se eles não conversarem, vai impactar nos processos. E automaticamente quem será impactado é o cliente. Isso é fato. E, inclusive, a comunicação é um dos maiores desafios de toda a organização. Isso pode passar o tempo que for, da pequena a maior. Eu lido diretamente com essas empresas e eu vejo que isso acontece. Por quê? Porque tem pessoas. E onde tem pessoas vai ter falhas. E nós, líderes, também, muitas vezes, estaremos envolvidos numa falha de comunicação porque nós somos humanos, entendem? Então, é uma coisa que a gente não vai poder entender como lógica, mas que, na verdade, isso vai acontecer. E se acontece, o que eu posso fazer para essa aprendizagem ser mais efetiva? Então, nós temos que nos basear através dessa ciência para, então, dar mais sentido para aquilo que o adulto aprendeu. Então, exige de nós um dinamismo, líderes, para fazer as coisas que nós sempre fizemos de uma maneira diferente. Então, se aquilo que eu falei, eu preciso falar de novo e as pessoas não estão incorporando, talvez eu tenha que usar um método diferente, que eles vão entender, captar, aprender de fato, que vai dar aquele estalo, né, na mente e falar, opa, agora eu compreendi, que é onde fez sentido para ele. E automaticamente essas práticas elas melhoram. Por isso que nós trabalhamos com treinamentos, com mentorias, com palestras e vocês líderes no cotidiano com ações também diversas para levar essa aprendizagem de uma forma mais efetiva a esse adulto que faz parte da equipe de vocês. Tem adulto que vai aprender algo muito rápido, tem adulto que vai precisar ouvir várias vezes a mesma coisa, mas ele traz ali outras características positivas e é onde a gente mantém esse colaborador, mas tendo que trabalhar aquele ponto que naquele momento não está gerando o resultado que a gente precisa. Ter essa consciência, líderes, é libertador, porque aí vai realmente direcionar melhor as nossas ações. E aí fica o convite para reflexão. O que vocês estão fazendo hoje, que vocês podem fazer de uma maneira diferente, para que de fato os adultos que fazem parte do time de vocês possam de maneira mais clara e efetiva aprender. Eu digo aprender a entender, compreender, colocar em prática e gerar o resultado que vocês precisam. Continue aqui no quadro, que nos próximos episódios eu vou trazer outras formas que o adulto aprende para vocês poderem reformular a maneira de liderar a equipe de vocês. Até lá. Líderes em Ação. Oferecimento.
Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp-Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sugar Brasil, unificando o comércio global. Levening, integrar, inovar e acelerar o seu negócio. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte, você só encontra aqui na ZT Móveis. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores.